Tudo bem, segundo ano? Vamos iniciar a nossa aula. E a nossa aula de História vai trabalhar um período muito singular da história brasileira, que é a formação da nossa República. Então, o recorte histórico que nós vamos fazer da aula 31 à aula 33 vai ser do final do período monárquico, no qual a gente já trabalhou um pouco dos pressupostos, né, das questões que envolveram a questão militar religiosa e a questão dos cafeicultores na derrubada da monarquia, portanto, do segundo reinado brasileiro. E agora, nessa aula, nós vamos então pegar a aula 31, 32 e 33 e vamos então fechar em um assunto central, que é a formação e a manutenção do que ficou conhecido como República Velha. República Velha, nomenclatura usada porque 1930 inaugura a Revolução Industrial Brasileira e a nova República Brasileira dentro das perspectivas governamentais da época e da mudança da estrutura econômica brasileira, que foi o fim das oligarquias para o início, portanto, da nossa industrialização. Então, nós vamos estudar nessas 3 aulas, de maneira bem sistemática, palavras-chave e decorrer desses assuntos que envolve a questão da modernização incompleta e os movimentos sociais que surgiram no período republicano da República Velha. Na aula 32, nós vamos trabalhar a política dos governadores e no conchavo em relação aos acordos municipais, estaduais e federais dentro da estrutura oligárquica rural que permeou, que na verdade norteou, né, e foi palco governamental da República Velha Brasileira até o último, na aula 33, que trabalha essas questões e a estrutura cafeeira como mediadora de toda essa articulação política e social no Brasil. Então, a nossa aula vai por esses 3 caminhos. Nós vamos pegar trechos de cada uma dessas aulas para poder, de uma maneira bem objetiva e precisa, trabalhar a República Velha no Brasil. Item importantíssimo, seja para a história do nosso país, bem como também para a preparação, ainda que no segundo ano, mas a preparação para os vestibulares, porque são assuntos pertinentes ao mesmo, tá? Então vamos começar aqui em alguns trechos na aula 31. A modernização do país prometida pela República, que a República vinha com todas essas ideologias, principalmente das fontes francesas, né? Foi promovida de forma incompleta. Vamos entender o que quer dizer essa questão incompleta. Cidades eram construídas ou reconstruídas, ferrovias inauguradas, modelos europeus copiados. Todavia, a maior parte da população permitia a margem de todas essas modernizações. Como bem sabemos, que isso vem sendo eixo de estudos nosso, como bem sabemos, toda essa modernização ela ficou restrita a 2 estados federativos. Rio de Janeiro, pela sua representatividade cultural, e São Paulo, pela sua representatividade em relação às atividades que estavam ganhando dinamismo e ganhando diversidade no período. Bem, feito isso, é claro, né? Isso vai gerar descontentamentos por parte das federações. Vejam que eu uso o termo federação, porque no final da monarquia, a nomenclatura provincial ela não é mais usada. O termo província é usado no regime monárquico e o termo federação, do ponto de vista dos estados, ele é usado já na República. Então, aqui nós temos, seja nas questões relacionadas à revolta da Chibata e a questão relacionada ao contestado, vocês vão perceber que são movimentos que, mesmo a República, com todas as suas promessas,
ela acabou, fora a questão de Canudos, que já tinha, né, também estava nesse meio, e as lideranças messiânicas que surgiram nesse contexto, vem mostrar exatamente essas desigualdades em relação a ações governamentais, pensando no Brasil como um todo. O que eu quero dizer com isso? A nossa concentração geográfica, industrial hoje, ela é fruto desse passado histórico que antigamente não se fez de maneira justa e igualitária levar desenvolvimento para todos os estados brasileiros. Essa concentração, ela é vivida hoje porque ela tem os seus pressupostos no passado. Vamos entender agora, já na aula 32, como se deu esses mecanismos políticos, como é que era feito essas iniciativas que acabavam beneficiando uma minoria em detrimento de grande parte da população brasileira. Olha o que diz aqui, ó. O período que se estende de 1889 a 1930 é conhecido como Primeira República ou República Velha e foi marcado pelo predomínio do poder oligárquico. O poder oligárquico se articulava, em 3 níveis: federal, estadual e municipal. Vamos lá, então. No nível federal, predominava a aliança entre as oligarquias de São Paulo e Minas, já naquela política que popularmente ganhou o nome de política do café com leite. Leite simbolizando os produtores de leite mineiros e café simbolizando os grandes barões da produção cafeira no Brasil. Olha aqui, ó, no nível estadual, praticava-se a política dos governadores, criada pelo presidente Campos Salles. O presidente da República, olha que interessante, aceitava o monopólio de um grupo oligárquico em cada estado. O governo do estado, por sua vez, comprometia-se em apoiar o presidente da República, inclusive, olha isso, através da promoção de fraudes eleitorais. Então, é claro, e aqui, para terminar, para não deixar o município de lado, a nível municipal, predominava o coronelismo, exercido pelos latifundiários a maior parte da população. Então, gente, era uma estrutura, era um mecanismo. E esse mecanismo, ele já começava no coronel, que dava benefícios, né? Levava comida, comprava, vamos usar o termo assim, comprava o voto das camadas mais pobres, e esses votos computados na época elegiam, obviamente, prefeitos e governadores, e, obviamente, todo esse conchavo, esse esquema, acabava estruturando o poder federal, e o poder federal, obviamente, era um facilitador dentro dessas questões mais pontuais, seja estaduais e prefeitura. Então, foi nesse esquema que a República Velha impôs os seus mecanismos de poder, e isso você pode até perguntar, né? Você pode até, mas como que isso pendurou por muito tempo, né? Como é que isso durou por muito tempo, né? Se a gente pegar de 89 a 30, né? Praticamente 41 anos do mecanismo desse poder. Eu explico para vocês. Isso pendurou porque quem garantia economicamente essa estrutura era o café, era a exportação dessas monoculturas. Então, enquanto o café estava em alta, ele foi base da nossa economia. E a base dessa economia é o que garantia eles no poder e, obviamente, garantia que a máquina federal ficasse em movimento, sendo sustentado, portanto, por esse grupo minoritário. Ou seja, eram grupos poderosíssimos da sua época que usavam a máquina do Estado para beneficiar, no quesito decreto de leis, ainda mais os seus lucros e suas atividades. Ou seja, era um governo de poucos e a maioria da população ficou à margem. É claro que isso começa a ser abalado, principalmente quando o café entra em crise,
Porque quando o monopólio do café entra em crise no mercado internacional, é aí que esses grupos começam a se rachar e esses grupos começam a ser abalados exatamente por conta deste esquema. E chegamos aqui na aula 33, que ele fala o seguinte, na 33, né? No início, vamos ver aqui então, no início do século XX, a economia brasileira era fortemente dependente da cafeicultura, que foi o que eu falei para vocês. Tanto era dependente que, olha o que está escrito aqui, a atividade era responsável por 56% do valor das exportações. Naquele momento, outras monoculturas para exportação, como cana-de-açúcar, algodão e cacau, criavam polos econômicos locais, mas, nacionalmente falando, era o café. A partir de 1906, com o convênio de Taubaté, surgiu a política de valorização do café, em que o governo passou a comprar os excedentes do produto e organizar estoques que só seriam vendidos quando o preço do café se elevasse no mercado internacional. Olha só. Então, gente, ó, no início do 20, eu começo a ter os primeiros reflexos de crise do café, e este governo que governava para eles cria um convênio, um decreto, de que o governo se responsabiliza na compra do excedente, exatamente para que o café não perca o preço no mercado internacional. E é claro, para que os fazendeiros não perdiam, perdão, a sua lucratividade. É claro que esse mecanismo, que o dinheiro só sai e não volta em benefício para o país, é claro que isso vai estourar anos seguintes. Por quê? Porque era uma política onde só um grupo ganhava em detrimento de toda a população brasileira. E para terminar, ele fala o seguinte: a produção de borracha também teve sua importância no 20. E aí ele vai falando também que a borracha teve o seu ciclo nesse período, mas entenda, o convênio de Taubaté é exatamente uma amostra clara de que o governo governava para poucos, mantinha os benefícios, as vantagens econômicas. Só que isso vai estourar lá na frente, mas isso será palco para uma outra oportunidade, uma outra aula que nós vamos desenvolver por aqui. Gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!